Olá, mulheres! Aqui é a Série Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o capítulo 4 do livro A Guardiã do Lar, de Bruna Oliveira. Vamos lá? Pais e filhos curando relacionamentos adoecidos. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Gênesis 12, de 10 a 13. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher. Para que, porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Gênesis 26, 7. Nestes dois textos, observamos a semelhança do comportamento de Abraão e Isaque. Pai e filho, quando se sentiram ameaçados e, correndo perigo, apresentaram suas esposas como irmãs, pois fazendo isso teriam oportunidade de preservar-lhes a vida. O intrigante dessa abordagem é que ambos só pensaram na própria vida, não levando em consideração que, caso a mentira fosse descoberta, suas mulheres poderiam correr perigo e fatalmente teriam que pagar pelo prejuízo de tal ação insana. Estes homens, que eram designados para cuidar de suas mulheres, tomam o caminho contrário, assumindo uma posição passiva e extremamente perigosa. Para muitas pessoas, talvez seja uma mera coincidência pai e filho terem atitudes idênticas durante um período de pressão. Mas fato é que, na verdade dos acontecimentos, Isaque copiou um padrão de comportamento do pai, assumindo, portanto, o modelo do pai na sua identidade. Vários fatores contribuem para a construção da nossa identidade, e um deles tem a ver com aquilo que nos é ensinado a partir do convívio familiar, de tudo que assimilamos acerca do comportamento dos pais. Esta é uma ação que chamamos de padrões de comportamento. Os pais são os primeiros discipuladores dos filhos. A maior parte do que somos hoje tem a ver em como digerimos a convivência doméstica. A forma como o homem vive sua identidade tem relação a como sua masculinidade foi discipulada a partir do tipo de relacionamento que teve com seu pai. No livro De Menino a Homem, de Brian Molitor, o autor enfatiza a necessidade de disciplinar a identidade do seu filho a fim de que ele seja transicionado à masculinidade madura a partir de 3 processos: mentoria a longo prazo, bênção intencional e rito de passagem. Ele afirma que homens na idade adulta que não foram preparados para estar neste lugar, ou seja, não foram discipulados ao caminho da maturidade diante da adversidade e pressão, tendem, ao invés de desenvolver maturidade e afirmar sua masculinidade, fatalmente, por não saberem o que fazer e como fazer, acabam recorrendo a estímulos infantilizados. Ele cita em sua obra os exemplos de homens com corpos adultos, porém com atitudes infantilizadas, como quando se frustram em determinada situação de suas vidas e descontam isso em atos de violência descontrolada, assim como crianças que, após receberem um não, querem bater, cuspir, morder. Comportamentos imaturos de homens que abandonam sua família, pedem divórcio porque o corpo da sua esposa já não é tão bonito e vistoso, parecem com os de crianças que sempre querem um brinquedo novo para exibir aos colegas, não tolerando ficar com os mesmos quando estes quebram ou ficam ultrapassados. Comportamentos como estes evidenciam cada vez mais a incapacidade de maturidade e o quanto as famílias sofrem pela invisibilidade de bons exemplos. Em muitas culturas, se celebra o rito de passagem para a maioridade. Elas acreditam que o término da infância e o início da idade adulta precisam ser marcados na vida do filho e que o pai é a fonte da afirmação da sua masculinidade, pois o homem que é afirmado e abençoado na sua masculinidade
não viverá perseguindo afirmar-se como homem, sendo livre, portanto, para desenvolver sua maturidade. O curioso é que, antes desse rito, o menino era preparado para se transformar em um homem. O pai se aproveitava intencionalmente das situações para mentorar seu filho e por volta dos 13 anos ele marcava a cerimônia onde anciãos presentes abençoavam aquele menino, inaugurando a partir de então sua capacidade em desenvolver sua masculinidade através da maturidade de maneira responsável. No Brasil, sofremos uma grande perda no discipulado dos filhos. Em muitos lugares e famílias, a maneira como o homem é afirmado como tal tem a ver com sua capacidade de ter várias parceiras sexuais, na sua convicção e talvez na idolatria em ser torcedor de um time de futebol, sua intensidade em consumir drogas, álcool e sua capacidade financeira de adquirir um bom veículo com som potente. Essa, muitas vezes, é a forma com que homens tendem a comunicar à sociedade sua emancipação à masculinidade adulta. A consequência mais latente disso se enquadra no matrimônio, pois o homem que não foi transicionado, emancipado em suas emoções, afirmado na sua masculinidade e que inevitavelmente foi inserido à fase adulta sob o discipulado da nossa cultura brasileira, não saberá o que fazer quando vierem as pressões que o casamento passa, pois ele não foi discipulado para isso. Ele não aprendeu e não está preparado para ser o homem que tem a responsabilidade de prover uma casa, de ser fiel a uma só mulher, independentemente das transições que o corpo dela passa, seja pela idade ou por um novo filho que chega na família. E o pior, ele também não se sentirá responsável em ter que ensinar nada disso para o filho, porque ele mesmo não foi ensinado. Milhares de mulheres se sentem frustradas em seu casamento por não compreenderem essa trágica situação. A maioria se casa com uma figura idealizada de homem, aquele dos sonhos, de contos de fadas que ela criou, e quando se deparam com um homem não transicionado, tentam mandar nele como forma de fazê-lo reagir àquele quadro de passividade doméstica e fatalmente acabam destruindo sua casa. Isso quando elas já não recorrem ao divórcio de uma vez. Rebeca é um caso clássico dessa intolerância à passividade de Isaac no relacionamento de propósito com seu filho Jacó. Ela, por não confiar em seu marido, acaba tomando as rédeas da vida de Jacó. Rebeca simplesmente se coloca de maneira substituta ao discipulado do seu filho. Veja que, quando ela arma a cena para enganar Isaac, seu filho Jacó não opinou em momento algum, ou seja, ela manipulou, controlou a vontade do seu filho até ele fazer o que ela queria. Jacó acaba saindo, não como um homem pronto, mas como um menino de Rebeca. Muitos homens com mães controladoras, manipuladoras, que não têm uma figura masculina ativa, acabam se tornando adultos infantilizados no casamento. Esposas inseguras, vendo seu marido com comportamentos imaturos, tendem a tomar o governo da casa e aquele que era menino da mãe, a partir do matrimônio, se torna menino da esposa. Muitas vezes a briga entre nora e sogra está neste ponto, pois são duas mulheres brigando para mandar no mesmo homem. Quantas mulheres sofrem com relacionamentos adoecidos no seu casamento? Estão fora do lugar, reagem à dor e decepção de não se sentirem protegidas, desenvolvendo uma linguagem relacional de mãe com seu marido. O resultado, em muitos casos, é uma vida sexual desestruturada e muitas vezes inexistente, pois o sentimento já não é mais de uma mulher com seu homem, mas de ternura e dó por verem aquele homem fracassado na missão de liderar, proteger e afirmar. Estes sentimentos maternais, incutidos no inconsciente, projetam um desestímulo sexual, pois mãe nenhuma tem vontade de transar com seu filho. Filhos que têm em casa esse modelo de família, inevitavelmente vão sofrer graves consequências na sua identidade, tanto homens quanto mulheres. Os homens, porque terão na figura do pai o seu exemplo e provavelmente também construirão sua vida adulta e casamento a partir desse padrão. As mulheres, que vendo a desenvoltura independente da sua mãe liderar a casa, possivelmente irão somatizar com o sentimento de frustração da mãe e se revoltarão com a figura masculina, não acreditando qualquer princípio bíblico que tente conferir ao homem a liderança e sacerdócio do lar, e, consequentemente,
não aceitando a revelação redentora da submissão e se tornando mulheres com problemas na afetividade, rejeição, chegando até a negação do seu gênero. A guardiã do lar tem a missão de fazer o caminho de volta para o princípio. Mesmo desacreditada no seu casamento, ela precisa tomar uma atitude. Não há como mudar o passado, mas sim transformar o presente. Se você, minha querida amiga, está vivendo essa situação e sentindo que sua casa está desmoronando sobre sua cabeça, tenha coragem de acreditar em Deus e voltar para a palavra. Mesmo se nada te indicar que possa haver mudanças em seu lar, se você, por insegurança, tem assumido o papel de líder e mãe do seu marido, renuncie a este posto hoje mesmo. Talvez você tenha esperado a situação mudar para que você mude, mas isso não é o mais sensato a fazer, porque nada muda se você não mudar. Comece agora mesmo a mudar este percurso rumo ao abismo, saindo desse lugar de mãe do marido. Largue esse cajado hoje mesmo. Milhares de mulheres sofrem crises terríveis de depressão porque estão cansadas de estar em um lugar que não é delas. Deus te fez para ser edificadora e não fundamento, coluna da casa. E essa posição tem adoecido muitos lares. Meu conselho é que, se o Espírito Santo estiver falando contigo, faça um concerto em sua casa, pedindo perdão ao seu marido, confessando que não quer se comportar como mãe dele. O comportamento de Rebeca destruiu os relacionamentos em sua casa. Que nós sejamos sábias e aprendamos a fazer o caminho contrário, devolvendo a honra do lar ao marido, permitindo que nossos filhos sejam testemunhas da nossa reconciliação com nossa própria identidade, pois, fazendo assim, iremos contribuir para a cura e resignação da identidade deles também. Precisamos crer na palavra. Se nós formos para o nosso lugar, Deus colocará nossos maridos no lugar deles também.